Olá, meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o pastor Carlinhos, pastor da Igreja Batista Shalom, ali do Bom Retiro. E eu estava aqui a meditar na palavra de Deus nessa manhã e me deparei aqui com o Salmo 90 e eu gostaria de compartilhar o que Deus colocou no meu coração, com a sua vida. Talvez você precise tomar uma decisão, ouvir essa palavra nessa manhã. Talvez Deus escolheu essa manhã para que você ouça essa palavra e decida acerca da vida que você deseja levar. Salmo 90 ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem, ou seja, que Deus é eterno e nós vivemos de um breve tempo na nossa vida. O Salmo diz assim, a partir do verso 90: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem terra e o mundo de eternidade, a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada ela viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em haver vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é cansaço e fatiga. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? E aí vem o verso 12 dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Sabe, querido, nessa manhã eu queria deixar essa breve meditação para você. Talvez você não parou para pensar quando se fala da eternidade de Deus, Deus ele não vive como nós que vivemos, seres humanos, vivemos no Cronos, dependendo de um relógio, E Deus ele não vive nessa condição. O tempo de Deus é o Kairos, que seja, é o tempo, não é um tempo marcado no relógio humano, não é um tempo que nós podemos contar horas, minutos, não, querido. Deus vive no Kairos. Deus, ele é de eternidade a eternidade. O Salmo declara aqui que ele é de eternidade a eternidade. Então, assim, ele não é um ser criado. E então é interessante que Deus, ele sempre existiu. E ele não está limitado ao tempo. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer a você nessa manhã. A segunda delas é que se você parar para pensar a respeito da declaração do salmista, ele diz que a nossa vida é transitória, é passageira. E na verdade esse salmo foi escrito por Moisés, um homem de Deus que ao se encher da presença de Deus, escreveu ali aquilo que Deus colocou em seu coração. E ele viu a transitoriedade da vida, a rapidez de como o homem breve ele deixa a existência, essa humanidade, essa terra. Quantos de nós já paramos para pensar de pessoas que nós queríamos que estivessem conosco hoje, por exemplo, e já não estão mais no nosso meio? E é interessante que muitas vezes nós vivemos aqui nessa terra como se nós fôssemos viver eternamente nessa terra, não pensando que amanhã nós haveremos de prestar contas da nossa vida a Deus. O verso 9 e 10, ele narra algumas coisas interessantes. Ele fala acerca dessa transitoriedade. O verso 9 ele diz assim: pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em haver vigor, muito vigor, a 80. E neste caso, o melhor deles é cansaço e enfado, cansaço e fatiga. Quantos de nós vemos pessoas mais velhas, pessoas idosas, que estão agora
está lá com o seu bico de papagaio, com a sua artrose, artrite, problemas no coração, problemas, enfim, diversos problemas que vai chegando na velhice do homem. E é interessante, querido, que às vezes nós não paramos para pensar que um dia nós vamos ficar velhos, ou talvez nós nem chegaremos a essa idade mais madura de 70 ou 80 anos. Não sabemos o nosso tempo. Eu fico a pensar, onde você estará daqui 100 anos? Onde eu e você estaremos daqui 100 anos? Entende o que eu estou dizendo? Querido, todos nós passamos. A Bíblia diz que nós nascemos como a relva durante a manhã, ao final da tarde murcha, seca-se e tem um fim. Talvez você tenha, quando chegar ao seu fim, muitas pessoas vão sentir a sua falta, outras por um bom período de tempo vão lembrar de você com muito amor. Mas, querido, o tempo passa e logo nós talvez seremos só uma lembrança para alguns. Para outros que nunca nos conheceram, não saberão a nosso respeito. Mas Deus, querido, o Deus que te deu a vida, o Deus que te concedeu essa vida, Ele vai cobrar de você, vai cobrar de mim o que nós fizemos com a vida que Ele nos deu. Primeira coisa que eu quero dizer a você nessa manhã, querido, é que a vida é bela. Ah, pastor, a vida é bela é porque o senhor está vivendo um momento bom, o senhor está vivendo... Não, a vida é bela. Ela é bela quando nós aprendemos a viver e fazer aquilo que realmente devemos fazer com a vida que Deus nos deu. Segunda coisa, embora a vida seja bela, maravilhosa, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, a vida é curta, porque vivemos um período de tempo nessa terra, no nosso relógio, uns vivem pouco, outros vivem um pouco mais. E a Bíblia diz que chega a 70, 80 e o passar disso é cansaço, enfadonho, fatiga. E por fim, querido, eu quero dizer que a vida é eterna. Pastor, como assim? Mas o senhor disse que a vida é breve? A vida é breve para mim e para você aqui nessa terra. Deus soprou o ruá, o Espírito dele sobre a nossa vida, e o ruá de Deus é que faz você ter esse fôlego de vida. Quando o homem era um boneco de barro ali no paraíso, quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Ele soprou no homem o seu Espírito. O ruá, o poder, fez com que aquele boneco de barro se tornasse um homem. Assim como eu e você, querido, possuímos esse Espírito que é em nós. E esse Espírito mesmo que um dia nós deveremos nos apresentar diante de Deus e prestar contas a Ele daquilo que nós fizemos. A palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o homem, quando morre, acontece o quê? Volta ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. E diante de Deus, querido, nós teremos que prestar conta da nossa vida, da maneira que nós vivemos nessa terra, da forma que nós escolhemos viver nessa terra, da maneira que nós decidimos andar nessa terra. E é isso que vai fazer toda a diferença quando eu e você tivermos que nos apresentar diante de Deus. Uns viverão a vida eterna e outros serão condenados para o castigo eterno. Sabe, querido, Deus ele não criou o homem para viver no castigo, na tormenta, na dor, no sofrimento. Você acreditando ou não, a palavra de Deus jamais será mudada. Nenhum tio, nenhuma vírgula, nada da palavra de Deus será tirada por causa que você não acredita ou porque você deixa de acreditar. Agora, eu queria que você nessa manhã meditasse acerca dessa palavra, bem simples. Uma palavra muito simples, mas uma palavra para que você venha meditar, querido, a maneira que você que está vivendo. Talvez você já é um crente em Jesus, já entregou a tua vida a Jesus, ou parcialmente você pensa estar salvo porque acredita ter entregado a tua vida a Jesus. Talvez você tenha se tornado somente um religioso. Talvez você esteja somente ocupando um banco na igreja, seja mais um na igreja. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que realmente nós venhamos viver uma vida que venha honrar o seu nome nessa terra. Eu tenho 3 perguntas que eu gostaria que nessa manhã você, ao ouvi-las e a meditar um pouco acerca dessas perguntas, você venha tomar a sua decisão nessa manhã. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que você fez aqui nessa terra com a vida que Deus te deu?
Essa é a primeira pergunta. Se você, querido, ouve ou me vê nessa manhã, se você está vivendo uma vida ou viveu uma vida aqui nessa terra até agora, marcada pelos pecados, pelos seus erros, pelos seus atos pecaminosos, eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo de número 28, verso 13, diz que aquele que deixa a vida pecaminosa, confessa e deixa os seus pecados, alcança a misericórdia de Deus. Essa é a primeira boa notícia que eu quero te dar nessa manhã. E a segunda boa notícia é que se você nessa manhã, assim como aquele bandido ali na cruz, decidir entregar a sua vida a Jesus, você estará com o Senhor em toda a eternidade. Não passará distante de Deus, porque a tua confissão, a tua entrega ao Senhor, mas é lógico que não adianta você falar, eu entrego agora, mas você não procure aí uma igreja evangélica, um lugar onde você possa realmente render a sua vida ao Senhor e ali servi-lo, porque esse é o desejo do coração de Deus. Nós nascemos para servir e adorar a Deus. Nós nascemos para fazer a vontade de Deus, mas erramos o alvo, porque talvez nossos pais não nos ensinaram, ou até mesmo porque eles não conheciam, e ninguém pode dar aquilo que não tem. A terceira pergunta que eu lhe faço nessa manhã é se você de fato quer entregar a sua vida a Cristo de fato, ou se você quer esperar morrer primeiro para ver como que vai ficar depois. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Eu, querido, decidi a Cristo há alguns anos na minha vida. E se há alguma coisa que eu jamais vou me arrepender, é de ter entregado a minha vida a Cristo. Esse me libertou das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da vida pecaminosa a qual eu vivia. E Ele pode fazer isso na sua vida, na sua família, na sua casa. Ele pode restaurar a sua vida financeira, o seu casamento. Ele pode restaurar a sua saúde. Mas ainda que você venha morrer, talvez numa condição difícil, passando por lutas, eu quero dizer que depois do seu fechar de olhos nessa terra, quando nós nos entregamos ao Senhor, passaremos a eternidade ao seu lado. Essa decisão é única, é sua, e só você pode fazer agora isso. Eu quero orar por você nessa manhã, eu quero pedir que o Senhor te abençoe nessa manhã, e que abra os teus ouvidos espirituais, abra os teus olhos espirituais, para que você possa passar a eternidade na presença de Deus. A vida, ela é bela, a vida é curta, e a vida